bem-vindos a todos. Nós estamos aqui no segundo episódio do podcast do Space Squad. Eu sou a Alicia, mais conhecida como Ali. Eu trabalho com desenvolvimento mobile na Plin Condomínios e na GX Corporation. E agora nós vamos falar um pouco nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre além do código, beleza? Vamos ter algumas dicas aí de liderança, que foi muito legal. Vamos ter algumas dicas de gerenciamento de tempo, de aprimoramento de carreira. Realmente aquelas partes em que você vai além do código, que você não só fica na tecnologia, não só fica na programação, né? A carreira ela vai muito além disso, vai além de soft skills. E eu tô aqui com o Taveira também. E aí, gente, eu sou o Gabriel Taveira, sou embaixador aqui na Space Squad. Eu trabalho com desenvolvimento mais focado em mobile, mas eu sou um dev full stack há mais ou menos 7 anos. Hoje em dia eu trabalho como contractor para empresas estrangeiras, eu trabalho na Xteam e eu sou contractor na Meta também. E, muito feliz de estar aqui com o Daniel. O Daniel é uma pessoa incrível que eu já tive o prazer de ver a palestra, de conhecer pessoalmente, de sair para conversar. E eu queria passar a palavra para eles, contar um pouquinho mais da história incrível dele. Fala pessoal, muito prazer. Meu nome é Daniel Costa, eu sou dev há 26 anos. Atualmente eu sou CEO da CodeSense, uma empresa, uma software house aqui em Floripa. E é um prazer estar com essa turma aí. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim no episódio. E fiquem à vontade para mandar uma mensagem, para fazer perguntas aí nas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com vocês. Você é uma pessoa que já tem experiência, você está liderando times há bastante tempo. Eu queria saber quais são as principais características e habilidades que um desenvolvedor precisa ter para se destacar na carreira. Olha, primeiro, além de saber programar, né, é importante saber o que está fazendo. Então, eu diria ter uma rotina de estudos, de desenvolvimento, se manter atualizado. Mas isso é o óbvio para todo mundo. Qualquer carreira técnica, qualquer carreira tradicional, independente de ser programador ou não, precisa disso como ponto básico, né? Mas eu vejo para um programador, o que leva a pessoa a se destacar, acho que o primeiro ponto é a disponibilidade para o time, tá? Que eu vejo nos meus times, né? O meu time atual, por exemplo, as pessoas que rapidamente conseguem se sobressair são aquelas pessoas que estão disponíveis para o time. Então, às vezes o cara não sabe, a menina não sabe o que está acontecendo, não sabe o problema, mas alguém pediu uma ajuda lá no Slack. Tá, vem cá, o que é isso aí? Deixa eu tentar te ajudar. Pô, não sei se eu sei, mas deixa eu tentar te ajudar. Pô, pode me explicar o que é? Deixa eu ver se eu já não vi alguma coisa. E muitas vezes a pessoa vai junto só para ajudar a pesquisar no Stack Overflow, se for o caso. Mas eu vejo que um ponto muito legal é a disponibilidade. Eu vejo que isso é uma forma da pessoa acabar aprendendo junto, né? É uma forma da pessoa ser vista. Eu até acho que as pessoas que fazem isso, elas fazem de forma não consciente para aparecer, vamos dizer assim, mas elas são vistas. Elas são vistas pela coordenação, pelas lideranças técnicas, pelos diretores, né? pela gestão toda. Então acho que essa habilidade de estar disponível para ajudar as pessoas, eu diria que é um ponto que eu diria principal. Tá? Com certeza é algo que as diretorias vão olhar, né? Porque você como líder, você tem que estar, né? Imagino você é líder, você tem que estar ali para todo mundo, não é só você, né? Você tem que tomar conta de você e de outras pessoas no seu Exatamente. time. Então, ter essa iniciativa para ajudar, mesmo que você não saiba o que está acontecendo, mas vai lá e ajuda a descobrir uma solução, com certeza é um ponto muito Exatamente. positivo. E tem um segundo ponto que isso acaba refletindo, que é o seguinte, na minha opinião, a senioridade, ela não significa tempo de trabalho, tá? Senioridade é composto de repertório e postura pessoal. Então a senioridade, o que é repertório? É quais são os meios que eu tenho para resolver um problema. Então eu posso não saber exatamente como é que funciona uma fila, sei lá, tá? Mas eu sei que existe uma solução de fila que pode me tornar um problema de gargalo numa requisição e um problema assíncrono, então sei que eu vou pesquisar por ali. É uma coisa, talvez uma pessoa muito júnior não teria esse discernimento de, poxa, você está tendo um gargalo aqui, o que o júnior iria pensar? Vamos generalizar super, né? O genérico do mais genérico possível. Não gosto muito de fazer isso, mas é só para exemplificar. Então, o Juninho
ou a Juninha lá, então, pô, não, o servidor tá engasgando, o que que faz? Vai lá na AWS e dobra a memória. Não é assim, não é só isso, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, o repertório, que são quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema. Vamos colocar todas na mesa, vamos levar para quem toma a decisão, para quem tem mais experiência, e vamos ver quais são os prós e contras de cada uma. Então, o repertório vai ajudar a ter esse insumo, né? E você só consegue repertório a hora que você passa por um monte de situações, Daniel, tá? você tem alguma dica para alguém que queira se manter atualizado? Como é que eu faço para saber dessas novas ferramentas, para eu ter esse repertório para sempre saber o que a galera está usando, o que eu posso usar em alguma situação, mesmo que eu não saiba a fundo, mas onde procurar? Eu tenho algumas dicas. Primeiro, e pode parecer brincadeira, mas não é fazer os ignites. Eu venho fazendo os ignites ali, cara, direto, sempre. O último ali que teve com o negócio de. Hoje começa né? Dia 12 de dezembro, para quem vai assistir isso no futuro. Para quem está vendo a gente no futuro, nós viemos do passado para dizer que hoje tem um Ignite. Mas o último que teve do Storybook e tal. Cara, eu não sabia usar o Storybook. Eu apliquei e eu estou usando em 2 projetos agora, em 2 times separados, o negócio do Storybook com Next.js, um negócio que resolveu um problema que eu tinha, que eu não sabia. Então, no primeiro dia que eu assisti, eu já vi o que era. Eu fui no Slack e falei, galera, assistam. Dá tempo de escrever ainda, vai lá. Você assiste, você assiste. Então, é uma forma de você estar por dentro do que está acontecendo. Então, você está acompanhando influenciadores, né? Influenciadores que com certeza tenham autoridade para fazê-lo. Então, o pessoal da Rocket, o Branas, o Otávio Lemos, quando fala de arquitetura, a parte de Clean Arc, sabe? São os caras que são referência, assim, né? Então, o que eu costumo fazer é acompanhar tudo que essas pessoas lançam, né? Então, quando o Branas lançou no ano passado, ou retrasado, talvez, acho que talvez retrasado, o curso de Clean Arc dele, que agora está na 9ª turma já, eu fui aluno da primeira turma. E eu fiz o curso de arquitetura todinho, eram 8 segundas-feiras na época. Fizemos lá o curso, Domain Driven Design, muita coisa eu já sabia, só que o 20% que eu não sabia me abriu a cabeça para procurar mais um monte de coisas. Sabe? Então a gente vai nessa toada, eu gosto de tentando sempre que eu possa aprender alguma coisinha nova, tá investigando. É a mentalidade do faixa branca eterno. Com certeza. E isso entra também no que você falou primeiro, né? De ter a abertura para ensinar e aprender, Isso. porque com isso você já cria um networking com outras pessoas e outras comunidades e você fica sabendo desses eventos, dessas coisas que acontecem gratuitamente, ou seja, que não acontece também que seja pago, tanto faz. E você consegue ir criando essa quantidade de cursos e eventos que acontecem que você consegue, na maioria das vezes, gratuito. Por diversas pessoas que produzem conteúdo gratuito, tanto para YouTube, quanto curso, quanto para LinkedIn, Instagram. É uma ótima forma, Hoje, mas tudo entra de perfeito. Hoje você consegue praticamente um diploma de ciência da computação só com conteúdo gratuito. Tem para quem sabe inglês. Aliás, agora tem em português. Tem em português já, então não precisa nem só para quem sabe inglês. Mas a Universidade de Harvard tem um curso de computação no YouTube, chama CS50. Que inclusive é de um professor, o professor que dá aula é o David Malan, para mim é o melhor professor de computação que eu já vi na vida. Quando eu comecei a dar aula, eu me inspirei muito na forma como ele dá aula. E eu recomendo até para quem já é formado, para quem é sênior, assiste o primeiro ano lá do CS50. E daí tem o CS50X, que é o traduzido para vários idiomas. E agora lançaram ano passado, se não me engano, em português. Tá? E ele ensina o básico da ciência da computação na primeira turma e você consegue ir evoluindo lá. É o curso de computação de Harvard. De graça no YouTube. Completo. Sabe, a pessoa não aprende se ela não quiser. E hoje até em português você não precisa nem saber inglês. Né? Entre outras coisas. Algoritmo, dá para ir um pouco mais para a parte de fundamento, né? E a parte de framework, então, a gente não tem nem o que falar. Existe muito material. O próprio pessoal da Rocket City, eu acho que é imbatível nessa parte de criar conteúdo bom, conteúdo profundo, que foge do CRUD, né? Que foge daquela telinha de cadastro então criar conteúdo que é relevante. Então hoje a gente consegue de graça mesmo participar da comunidade e conhecer um monte de coisa legal.
Eu vou dizer para vocês que, tirando esse curso do Branas, faz tempo que eu não pago um curso, porque tá tudo disponível de graça, né? Hoje em dia, a quantidade. E você costuma ver mais conteúdo em. Desculpa te interromper, Gabriel, mas você vê mais conteúdo em vídeo ou você vê tipo, só em vídeo? Não, Ou eu você leio, também eu vê leio muito blog? livro, eu vejo muito site também, e hoje de site nem tanto. No passado eu via muito site. Tinha alguns sites que era mais a forma mais fácil de conseguir conteúdo, quando não tinha muito aula em vídeo ainda, então eu via muito site e muito livro. Né? Daí tem uma porrada de livro ali, que alguns tem mais, aqui mais pra cá na prateleira, não sei se vocês conseguem dar, a minha tela tá pequenininha, mas tem mais um monte de livro pra cá. E é um monte de livro de código, clean code, clean arc, linguagem, um monte de coisa. Então eu gosto de ler muito livro e ver muito vídeo. Hoje são minhas duas principais fontes de aprendizado, né? Quando eu tô com mais pressa, eu vou no vídeo, que daí eu consigo botar o 2x lá, consigo pular os capítulos. Quando eu quero aprender um negócio mais profundamente, eu vou no livro, que daí eu sigo a metodologia que o cara quis escrever, né? Aí você é obrigado a seguir aquela metodologia, porque o livro tem os capítulos, tem a ordem correta. Então, eu meio que durante a vida eu desenvolvi um método de aprender. Eu não sei explicar isso em palavras, mas eu descobri que método que para mim servia para absorver conteúdo do jeito mais rápido e do jeito mais eficiente. Então, eu já sei que para determinado problema, se eu vou procurar um vídeo para resolver um problema, ou se eu vou comprar um livro para resolver um problema. Né? Mas basicamente eu tentei encontrar esses atalhos para aprender. Né? Então aquela questão de você aumentar o repertório que a gente estava falando, é isso, é saber aonde procurar o recurso, porque às vezes você não tem a resposta, mas o teu repertório é você saber onde você pode achar, ou saber para quem perguntar, que é muito importante também. Você pode não saber, puta, eu não conheço nada de Clean Arc, eu queria fazer um negócio com arquitetura hexagonal, puta, eu não entendo nada de arquitetura hexagonal. Cara, eu vou mandar um e-mail pro Otávio Lemos, no LinkedIn, ele responde todo mundo. O cara é sangue bom pra caramba. Acho que, sei lá, o principal nome acadêmico no Brasil dessa parte de Clean Arc. Né? E aí, pô, manda lá uma mensagem no LinkedIn pro cara, ele responde. Ele vai te passar o material. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pronto. Sabe? Então é você saber para quem perguntar ou aonde procurar, né? Então isso é o repertório. Eu vejo que esse é o primeiro passo lá junto com aquele de estar disponível. Porque o estar disponível vai acabando te dando repertório, sem querer. Não, outro dia eu fui ajudar a Ali lá, a gente passou por um pepino desse, hein? Aí o cara não lembra, mas você fala assim, olha, o que a gente apanhou mesmo aquele dia com tal negócio, você lembra? Aí você vai lembrar, não, fizemos tal coisa, fechou. Daí você traz esse conhecimento para cá, extrapola, resolve um outro problema. Né? Então eu vejo que é essa misturadinha, assim, sabe? De disponibilidade com repertório. E a postura, que é um negócio que o Diego fala no Assemble, acho que ele já falou em outros lugares também, que é a mentalidade do escoteiro. Não sei se vocês já ouviram falar. Talvez eu sei que já ouviu falar porque estava lá no evento comigo. Mas a mentalidade do escoteiro é o seguinte: quando você chega no acampamento, você sempre deixa ele mais limpo do que você encontrou. Não importa quão limpo ele esteja, você vai deixar ele mais limpo do que quando você encontrou. Então, o código é a mesma coisa. Você chega no código, você vai fazer a tua parte no teu código, mas você vai refatorar o que você puder, você vai deixar ele melhor do que estava. Ou você vai escrever um teste que faltou, você vai deixar o código melhor do que ele estava. Então, essa postura de você entender que não é problema seu, é problema nosso, isso vai te levantar mais rápido na carreira também, bem mais rápido. Tá? Porque as pessoas É enxergam. aquela coisa que o Uncle Bob costuma falar bastante, né? Programadores são artesãos. Então Exato. você tem que tomar conta da sua arte. Você tem que cuidar dela, mesmo que não seja sua. Mas se você encostou nela, pronto, já é sua, você tem que cuidar. Exatamente. É o Entendeu? pequeno príncipe da programação, né? Você é responsável por tudo aquilo que cativas, né? Então, é responsável por tudo aquilo que programa. Né? Exatamente. É responsável por tudo aquilo que programas. No amiguinho, você aprovou o PR, agora é culpa de todo mundo, né? Isso. Agora é teu problema também. Teu problema também. Exatamente. Muito bom. Essa frase eu vou realmente levar pra vida. É o pequeno príncipe da programação. Uhum. Pô, você falou bastante sobre procurar conteúdo, sobre entrar em contato com a galera. É o que você falou, antes era mais difícil, tinha os livros de programação for Dummies, você tinha que olhar nos fóruns da Microsoft. Hoje em dia tem tanto material gratuito bom no YouTube, é só procurar um pouquinho que você encontra, e aí quando você já tiver bom na programação, você pode se dedicar e talvez pagar um curso, assim, você consegue se manter por muito tempo nos gratuitos, mas também dá para dar uma força na comunidade, que tem muita coisa boa, não só da Rocket, como da comunidade inteira.
E você falou sobre entrar em contato com a galera, sobre mandar mensagem no LinkedIn. E, pô, eu acho que isso tem tudo a ver com crescer na carreira e ser proativo, ir atrás, ajudar as pessoas. Eu queria saber a tua visão sobre isso, sobre o que ser proativo te ajudou, em situações que você já foi proativo. Queria saber se realmente tem a ver ou se é só uma parte do processo. Não, tem a ver. Voltando lá no começo da minha carreira, quando eu era estagiário, tá? Aí nós estamos falando de 97, eu acho. 8, não lembro o ano. O que acontece? Eu sempre achei que eu era metido, tá? Eu tinha... Porque desde moleque eu era aquele moleque curioso. Então eu era moleque, alguém tava fazendo alguma coisa, eu chegava do lado, vem cá, o que você tá fazendo? Conta aí, sabe? Eu ficava tentando me meter em tudo assim, por curiosidade. Por um tempo eu achei que essa curiosidade era ser chato. Tá? Quando eu fui trabalhar com programação, tal, eu descobri que isso poderia ser uma coisa boa ou ruim, dependendo para quem eu perguntasse. Né? Então foi um pouquinho de tentar ganhar espaço com algumas pessoas e você entender que tem profissional que vai querer te ajudar, tem profissional que não vai querer te ajudar. E aí é um negócio que eu comento de vez em quando de saber construir pontes, né? Você tem que saber com quem você vai construir suas parcerias. Isso vale para o líder, isso vale para quem está querendo crescer também. Então você tem que saber quem está mais apto a querer, quem está mais disposto a querer te ajudar, quem está mais disposto a querer te mentorar, quem está mais disposto a te mostrar um caminho, ou quem que vai só te dar uma resposta lá qualquer para você parar de encher o saco. Né? Então, a proatividade foi o que me levou. Eu trabalhei muitos anos na Perdigão, que hoje chama BRF. Né? Perdigão hoje a BRF é a junção da Sadi e Perdigão, que elas se fundiram alguns anos atrás. E eu trabalhei lá de, 90 e tantos a 2000 e tantos. 2004 eu saí de lá, eu acho. E eu comecei como estagiário. Muito tempo. Tava na faculdade. Eu já trabalhava como programador, já no mercado. E aí, na faculdade, surgiu a oportunidade de ser estagiário na Perdigão. E aí, é daquelas oportunidades que você não pensa duas vezes. Porque é tipo a escola, assim, sabe? Como se aparecesse... naquela época não tinha muito esses negócios de big techs, né? Então você tinha grandes indústrias, grandes empresas para você entrar na área de tecnologia, que é onde você teria proeminência. Mas é o equivalente a hoje você, sei lá, entrar no Banco Itaú. Tipo assim, da vida, de tecnologia. Então você pode trabalhar onde for, numa empresa qualquer de programação local. Se alguém te fazer uma proposta, vem cá de trainee aqui no Banco Itaú, você vai. Não importa o salário, não importa, cara, você vai. E foi o que eu fiz. Então eu já era programador, já há alguns anos, uns 3 ou 4 anos. E aí eu estava na faculdade, eu fui ser estagiário na Perdigão. Né? E trabalhava com SAP lá, com R3, que é o sistema que eles usam até hoje lá, se não me engano, do sistema da SAP. E eu comecei lá, estagiarão, carregando o monitor, porque até liberar minha vaga lá no desenvolvimento, o estágio era na microinformática. Eu fiquei uns 2, 3 meses carregando o monitor, trocando impressora. Estágio na microinformática, vambora. Só que daí, o que acontece? Você começa a conhecer as pessoas, né? Porque o pessoal abre chamada, você vai lá, conversa. Ah, o Daniel, o gurizão lá da TI, não sei o quê, vambora. Aí logo depois, porque eu fui contratado para vaga de desenvolvimento, só que não tinha aberto, não tinha disponibilizado ainda, né? Aí chegou minha vez no desenvolvimento. Cheguei lá, estagiário de desenvolvimento, comecei a aprender todos os processos. Aí eu descobri que eu não sabia nada, apesar de já ser programador. Quando você vê um negócio com processo rodando, com ambiente de homologação, produção, e nossa, sabe, você vê que você não sabe nada, né? Banco, sei lá, um DBA exclusivo, data center, você pensa, meu Deus, que absurdo que é isso, né? Então, aí eu comecei a fazer o quê? Puta, eu não sei nada. E eu achava que eu era bom pra caramba, mas eu era bom pra caramba na minha rua, entendeu? Tipo assim, né? Então, quando você descobre que você não é ninguém, aí você fala, opa. Então, como estagiário, eu vinha as tarefas pra gente fazer, e lá, eu não sei como é hoje, mas naquela época você tinha separações de atribuições muito bem definidas. Você tinha um analista de negócio, que era o cara que ficava na TI, mas ele era um cara geralmente que veio da área. Então era alguém que da expedição, que veio lá da expedição, e ele vai fazer toda a parte de fiscal, ele vai definir nos sistemas como é que é a parte de emissão de nota, não sei o quê. Tem alguém que veio da produção, que vai te ajudar a definir toda a parte de materiais, estoque, movimentação. Tem um cara que veio de vendas ou do compras e que vai te ajudar a definir a parte de procurement ou de pedido, sei lá o quê.
Então, são pessoas que vieram das áreas e que têm alguma afinidade com tecnologia e viraram analista de negócio. Aí você tem depois o analista de sistema, o cara que conversa com o analista de negócios e mapeia em termos de modelagem de dados o que aquele setor precisa. E aí você tem o desenvolvedor e lá embaixo você tinha o estagiário, né? E lá na empresa, o desenvolvedor não modelava nada. O desenvolvedor só pegava a especificação pronta do analista e programava. Então o analista tinha que pegar e escrever até os campos das tabelas que iam ser criadas no banco. O analista pegava toda a especificação funcional do analista de negócios e escrevia a especificação técnica do que ia ser a tela lá. Então, ó, a tela vai ser assim, essa, tem esses campos aqui, a tabela vai ter que ser essa, vai ter que fazer essas consultas. O programador meio que traduzia aquilo para código só. E aí eu comecei, tá, beleza, eu sempre fui aquele cara mais fuçador, assim, né? Eu já mexi um pouquinho com web nessa época, eu tava fuçando, ninguém conhecia muita coisa de web. Eu já era entusiasta de mexer com ASP naquela época, o ASP Script, VB Script, bem antigo. E aí, como quem não quer nada, depois de uns 2, 3 meses ali, entendendo qual era o processo, eu via quem estava um pouco mais aberto, eu sentava do lado do analista e falava assim, vem cá, fulano, eu queria entender, você passou isso aqui pra mim? Isso aí nós estamos falando do Daniel de 20 anos, tá? 21 anos, sei lá que idade que eu tinha na época. Né? Ô fulano, você passou isso aqui pra mim, eu não entendi muito bem. Na verdade, às vezes eu tinha entendido, eu só queria... eu queria saber por que o cara fez daquele jeito, mas eu não queria chegar e cá. Por que você fez desse jeito? Porque eu não ia ser, né, arrogante desse jeito. Mas eu queria trocar uma ideia, entrar na cabeça do cara, assim, sabe? Vem cá, cara, eu não entendi muito bem, você pode me explicar isso aqui? Aí eu tentava entender por que o cara tomou a decisão e não outra. Aí virava daí entendia que nem sempre era tão simples quanto eu achava, porque tem um monte de coisas que a gente não conhece. E aí foi. Então, essa minha proatividade me fez o quê? Fazer as perguntas certas e as erradas também para as pessoas certas. E ao longo do tempo, as pessoas foram notando isso. Pô, o Daniel é interessado, hein? Pô, o Daniel, bacana. E lá na Perdigão tinha um negócio que o estágio dura 2 anos. O estágio dura 2 anos. Todo mundo que entra na época, hoje eu não sei como é, mas na época você era contratado de estágio, durava 2 anos. Se no final de 2 anos tivesse uma vaga, você era contratado. E a pessoa gostaria. Se não, acabou o teu estágio, tchau, vai pro mercado. Só que essa experiência te dava um negócio no currículo absurdo e você estava meio garantido. Né? E eu fui efetivado com 11 meses no estágio. Por conta dessa, né? Por conta eu atribuo a essa iniciativa, assim, essa vontade de estar aprendendo. Aí virei programador já. Programador nível 1 lá. Não tinha lá júnior, pleno, nessa época era programador nível 1. Aí, como programador, beleza, já estava um pouquinho mais de responsabilidades e estava trabalhando com alguma autonomia a mais. Aí eu já tinha um canal mais aberto com os analistas. Muitas vezes o pessoal já sabia que ia trazer para mim algumas coisas, já não detalhava tanto requisito, porque já sabia que eu ia tipo, modelar e levar para ele conferir. Daí eu fui pegando experiência em fazer modelagem dos requisitos técnicos, né? Aí passou mais um ano e fui promovido para analista. Sabe? E é um negócio que tinha programadores lá com 6, 7 anos de casa que estavam programadores ainda. Então, assim, eu fiquei lá, acho que 3 ou 4 anos, eu não me lembro agora, não, foram pelo menos 4 anos. Eu entrei, ou foi em 2000, ou foi em 99, e saí em 2004, foi quando eu vim para Floripa. Então, foram 4 ou 5 anos que eu fiquei lá. Eu fui promovido 3 vezes, assim, nesse tempo, que é um negócio bem rápido para uma empresa desse tamanho, né? Eu atribuo a isso que o Taveira falou. Iniciativa. Sabe? Iniciativa e proatividade de querer saber. Então, assim, eu sou estagiário, mas eu trabalhava como funcionário fixo. Né? Dava pepino lá de madrugada, eu morava pertinho, eu ia lá tentar ver o que era. Assim. Eu nem podia entrar, mas o gerente às vezes, não, libera o Daniel aí que ele tem do lado, cara, pra ver, porque o deploy era sempre acontecia de madrugada na produção e às vezes estourava, às vezes dava um problema lá na hora de fazer o deploy na produção. E eles ligavam pra TI e eu tava ali do lado, já tinha combinado com o gerente, né? Não, o Daniel tá aí do lado, manda ele lá. Né? E eu ligavam lá em casa, telefone fixo, celular. Pegava e ia lá no Perdigão e resolvia o problema de madrugada. E já ficava lá, porque, né? Aí ia embora mais cedo e tal. Então, essa dedicação de você entregar a mais, sabe?
entregar o a mais e ser proativo também na sua responsabilidade, eu acho que fez a diferença para crescer. Com certeza, tá perfeito. Expandiu a mente Aham. aqui, cara. O que você falou de sair de um cargo que você tava, que era você já estava programando há alguns anos, você foi para trainee. Pô, eu passei por algo Não é trainee, não, é estágio mesmo, estágio. estágio. Na minha época era R$ 400 a bolsa estágio sem férias. Tem uma diferença muito grande de você estar trabalhando em projetos pequenos, em empresas pequenas, startups pequenas e não ter esse horizonte de processos, de como as coisas funcionam em outros lugares. Eu saí de uma empresa pequena que tinha alguns mil usuários por dia e assim, a gente tinha uma weekly, a gente não tinha retro, não usava testes, assim. Uhum. Era um processo bem diferente, mas eu já achava que eu estava ótimo ali. Eu tinha feito uma boa parte da aplicação, eu estava feliz, Uhum. eu acreditava que tinha um conhecimento grande. E quando eu fui pro Zé Delivery, eu entrei ali como, acho que era pleno iniciante. Uhum. E eu já esperava um pouquinho mais, assim, pelo menos quase sênior, na minha cabeça era o nível que eu estava. Mas eu cheguei ali, eu me deparei com processos que eu nunca tinha visto, com metodologias que eu nunca tinha visto, com uma PM realmente colocando, tinha uma PM, tinha um QA que realmente fazia testes end-to-end, tinha uma cultura de teste, tinha, cara, coisas que eu nunca vi. Eu percebi ali que eu tava viajando. E Exato. assim, você vai É aquele pegando as negócio, coisas, né? é o Dunning-Kruger, né? Tu acha que sabe bastante, e aí depois você descobre, né? Você cai na real e você Aham. vai melhorando aos poucos. Mas isso é Você muito vai legal. descobrindo que a senioridade depende da empresa que você tá, né? Não Isso. adianta cair Porque numa numa empresa só. pequena você pode ser, tipo, O sênior bichão mesmo. master, mas É isso aí. você pode ser o brabo. Aham. Mas aí você chega numa Big Tech e tu é um Tu não sabe feijãozinho, nada. Exatamente. assim, lá dentro. Exatamente. Então tem essa questão de você se colocar aonde você acha que você tá, né? E aí eu tive esse choque, a minha sorte, eu acho até, que eu tive esse choque de realidade, sabe, no segundo, terceiro emprego, que foi quando eu fui lá para Perdigão, né? E aí de entender, pera, não, tipo, a vida real tá aqui, né? O jogo, tipo, a Premier League tá rolando aqui, entendeu? Todo o resto é café com leite, assim, e dá pra você ter uma carreira normal. Depois que eu saí de lá, que eu vim em Floripa, eu construí minha carreira aqui em startup, em empresas, perfeito, maravilhoso. Só que eu trouxe toda essa bagagem de visão, de escala e tal. Isso ajudou a desenvolver vários negócios aqui. E as próprias empresas que queriam se desenvolver contaram com essa experiência para poder ter outras pessoas também, né, que queriam escalar, né? E isso faz uma diferença grande quando você sabe onde você se coloca, né? Então, hoje mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu sei que se eu chegar lá na Amazon, eu não vou estar batendo de frente, talvez, com o lead engineer mais casca grossa dos caras. Não sei. Talvez sim, talvez não, mas eu não tô lá para saber, entende? Então, eu me coloco numa posição de, cara, eu vou chegar aqui quietinho, entendeu? Aqui no, aqui em Floripa, aqui no sul, os caras falam bagrinho, né? Que é aquele peixinho pequenininho, né? Então eu vou chegar bem bagrinho lá, entendeu? E vamos ver o que acontece. E de repente o cara se surpreende. Então eu tive uma surpresa grata quando alguns anos atrás, não, vários anos atrás, eu trabalhei para TopTal. Então TopTal, não sei se vocês conhecem, o Taveiro vocês conhecem, a gente já conversou sobre isso. TopTal é uma empresa que contrata freelancers ao redor do mundo para vender o serviço terceirizado para outras empresas, né? E tem várias hoje em dia. Tem a Upstack, tem a Xteam, tem a Crossover. Não sei se é Crossover ou é Xteam, é a mesma coisa, mas acho que a Crossover é outra. Então, tem a Crossover, acho que a Crossover é outra. São separadas, né? Tem várias empresas que fazem isso hoje. E justamente eles recrutam os melhores devs e pegam esses devs e coloca para empresas. Não, estou precisando de um dev especialista em Ruby que faça, sei lá, que conheça sobre sistemas distribuídos. Não sei, eu inventei agora. Aí o pessoal aplica lá para vaga. Quem já está pré-selecionado na base dessas empresas é oferecido, se negociar o valor da hora e fechar, o pessoal contrata e executa. E eu fiquei alguns anos trabalhando para a TopTal. E eu pude atender empresas do mundo inteiro, de vários países do mundo, e nesses anos de TopTal, assim.
Aí eu consegui medir a minha régua com relação a outros devs do mundo, assim, que era um negócio que eu tinha essa vontade, né? Daniel, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado participar desse episódio com a gente. Cara, a minha mente explodiu em diversos momentos aqui nesse episódio. Eu vou rever ele diversas vezes e anotar e pegar as recomendações que você deu, porque, cara, a verdade é que a gente sempre tem algo a aprender a mais e sempre tem alguém que vai trazer. Tipo, você acha que você tá bom e aí chega alguém e muda completamente a sua forma de pensar, né? Então, muito obrigada por ter participado. E é isso. Esse foi o episódio. Né? Depois nós vamos ter um outro episódio de comunidade também, né? Seguinte, que é o próximo episódio dessa saga do Space Squad aí. E muito obrigada a todo mundo que ouviu, a todo mundo que ficou até aqui com a gente. As redes sociais do Daniel, do Taveira e as minhas vão estar aí embaixo, né? O LinkedIn para vocês poderem mandar uma mensagem aí, quem quiser. Por favor. E é isso. Um abraço, muito obrigada. Obrigado, pessoal.